Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre o polêmico tema A escravidão no Brasil, observando as transformações sociais e a construção da nossa identidade nacional miscigenada, ok? Bem, as marcas deixadas pela escravidão praticada no Brasil são muito impactantes. E para entendermos melhor esse contexto, primeiramente entendamos que a escravização de pessoas sempre existiu ao longo da história de formas e períodos diferentes nas diversas culturas. Podemos citar como exemplo os escravos de Atenas, que eram formados principalmente por comerciantes e pequenos proprietários rurais que não conseguiam pagar suas dívidas, daí se tornavam escravos. No entanto, a escravidão de africanos praticada pelos portugueses teve características peculiares muito marcantes que deixaram traumas e feridas na nossa sociedade brasileira que ainda não foram cicatrizados, ok? Como exemplo, podemos citar o preconceito e a visão eurocêntrica utilizada pelos portugueses para subjugar e comercializar os africanos como mercadoria. Esse olhar de superioridade do europeu sobre o africano nos primeiros contatos fez com que o europeu não considerasse os africanos como uma civilização suficientemente desenvolvida, pelo menos dentro dos padrões de desenvolvimento europeu. Dessa forma, eles não foram respeitados como pessoas, seres humanos, considerando que viviam seminus e em moradias muito primitivas, sem falar das várias observações pejorativas e preconceituosas em relação à cor da pele que terminaram motivando a dominação e comercialização desses povos africanos como mercadorias para o trabalho braçal, ok? No contexto das civilizações escravistas, podemos utilizar duas classificações principais. As sociedades com escravos, onde a mão de obra escrava compunha as forças produtivas, mas não era predominante, e as sociedades escravistas, onde a escravidão funcionava como o elemento organizador do mundo do trabalho. No caso do Brasil, a força de trabalho escravo impulsionou a economia por mais de 3 séculos e, por esse motivo, a sociedade formada no país foi classificada como escravista. Nesse período, os escravos, além de trabalharem nas principais atividades econômicas do território brasileiro, eles exerciam trabalhos domésticos nas casas de grandes proprietários de terras, nas lavouras, pastoreavam o gado, trabalhavam como carregadores nos portos, prestavam serviços de capitania, sapataria, entre vários outros. Na América Portuguesa, os escravos eram divididos em 3 grupos: os boçais, que eram os recém-chegados da África, os ladinos, que eram os africanos que já habitavam a colônia e sabiam falar português, e os crioulos, que eram os nascidos no Brasil. Observe que entre os crioulos havia muitos mestiços que eram filhos de homens brancos com mulheres negras escravizadas que, normalmente, eram abusadas pelos seus senhores. Dessa forma, o trabalho doméstico e de supervisão eram atribuídos aos mestiços mais claros e aos crioulos, os trabalhos mais pesados aos africanos estrangeiros. Nos grandes latifúndios, os escravizados trabalhavam sob supervisão do feitor e com frequência eram castigados fisicamente, apesar de os grandes senhores geralmente não permitirem a violência excessiva porque sabiam do alto custo de um escravo, e mesmo assim, a expectativa de vida desses escravizados era de apenas 30 anos, devido à sobrecarga de trabalho. A alimentação e roupas eram fornecidas pelos senhores. As mulheres usavam saia e blusas e os homens vestiam somente calças, e como na maioria das vezes as peças eram poucas e de má qualidade, os escravizados andavam praticamente descobertos, ok? Nessa sociedade, a enorme quantidade de escravos trazidos para o Brasil se tornou algo tão natural ao cotidiano dos brasileiros que a maioria dos colonos não conhecia e nem conseguia imaginar uma realidade sem escravizados. Até as pessoas que não tinham condição de comprar escravos alugavam temporariamente essa mão de obra para realizar atividades braçais indesejadas, e esses escravos tinham até anúncios de aluguel em jornais da época. Nesse contexto, produziu-se uma cultura própria em relação ao trabalho,
O trabalho braçal se tornou algo ruim, pejorativo, onde ser servido era algo desejado e significava status social, e do outro lado, o trabalhador braçal, o escravo, era visto com desprezo. Será que essa característica da sociedade escravista brasileira de menosprezar os trabalhadores braçais acabou no Brasil? Será que o médico ganha um salário equivalente ao do pedreiro que construiu o hospital onde ele trabalha? Quantos presidentes do Brasil de cor negra ou ministros do Supremo Tribunal você conhece? Esses são apenas alguns questionamentos que podemos fazer para refletir sobre a condição atual dos descendentes de africanos no Brasil e que nos fazem perceber as amarras invisíveis e visíveis ao mesmo tempo da escravidão moderna, ok? Por fim, é importante ressaltar que esse processo não foi passivo e houve muita resistência dos escravizados que, mesmo durante a viagem rumo à América, já eram comuns as tentativas de revolta. Embora tenham quase sempre fracassado, alguns motins chegaram a destruir navios e causar mortes de tripulantes. Para prevenir essas revoltas, os traficantes geralmente mantinham os africanos nos porões acorrentados. Já em terra firme, os cativos eram submetidos a dura rotina de trabalho, maus tratos e castigos físicos aplicados por motivos diversos e com diferentes instrumentos, como chicotes, gargalheiras, correntes e palmatórias, além de ferro em brasa. Como reação, os escravos fugiam sozinhos ou em grupos, faziam greves de fome e sabotavam o trabalho, além de associar os deuses africanos aos santos católicos como resistência disfarçada, preservação de sua cultura e para evitar a perseguição da igreja. Nesse contexto complexo também havia o estado de profunda depressão dos cativos, conhecido como banzo, quando eles deixavam de se alimentar, o que às vezes os levava à morte e até mesmo o suicídio também, praticado em situações de desespero, ok? Nas fugas, muitos fugitivos formavam aldeias fortificadas com habitações, hortas, fundições e oficinas para o fábrico de cerâmicas e redes, e eram conhecidos como mocambos ou quilombos. E nesses quilombos eles procuravam reproduzir o modo de vida que levavam na África. O Quilombo dos Palmares, na capitania de Pernambuco, região situada no atual estado de Alagoas, foi a mais conhecida comunidade de escravizados fugidos do Brasil, e depois de resistir por décadas a várias expedições, o quilombo foi destruído em 1694. E seu líder, Zumbi dos Palmares, foi morto no ano seguinte. Ele teve a cabeça decapitada e exibida em praça pública no Recife para servir como exemplo e ameaça aos escravos da região, ok? Bem, pessoal, essa foi mais uma aula sobre a escravidão no Brasil. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Não deixe de acompanhar a próxima aula, se inscreve aí no canal e não esqueça, esse é apenas um material complementar, um fragmento do estudo de vocês. Veja o livro, veja outras videoaulas, outros materiais e complete as lacunas para melhorar o seu entendimento do assunto, ok? Um abração e tchau a todos.